Então, voltando ao nosso assunto do vídeo, né? A fase do expulsivo, então, é a fase mais aguardada, eu acho, pela maioria das gestantes, né? Muitas, eu acho que, inclusive, não tem tanto medo da questão da dor, do trabalho de parto, mas essa fase do expulsivo, muitas vezes ficam um pouco ansiosas e preocupadas, né, em relação ao que pode acontecer. Pois bem, vamos lá, vamos conversar sobre o que pode acontecer, o que não pode. Na fase do expulsivo, geralmente, então, nessa fase a mulher já está com 10 centímetros, né, que é onde o bebê vai descer e vai passar pelo seu canal vaginal, tá? Geralmente nessa fase a mulher, a gente não precisa, eu estou dando essas características para vocês, porque são as características que a gente observa sem precisar fazer toque, tá? Então, os sinais que a gente observa nessa mulher é que a mulher mesmo dá a informação para a gente de que ela está na fase do expulsivo, tá? Geralmente, a primeira pessoa que sabe e que nos informa é a mulher, né, que está ali para ganhar o seu bebê, tá? Então, ela que começa a dar esse primeiro sinal. O que é esse sinal? A mulher sente vontade incontrolável, essa é a palavra, incontrolável de fazer força, de empurrar, de fazer, a gente compara com a vontade de fazer cocô, né? Então é como se fosse assim, você tivesse tomado eu tô fazendo uma comparação bem hipotética, tá, gente? Para vocês terem uma noção do que é o incontrolável. Você tá muitos dias assim no banheiro e você toma um laxante. Aí chega no banheiro, você senta e não consegue não fazer força, ou não fazer, não liberar e fazer o seu cocô. Essa é a vontade incontrolável que você vai ter. Então, você vai saber, sim, a hora de empurrar o seu bebê. Você vai saber, porque você vai estar... É o seu corpo trabalhando, né? Então, não é uma coisa consciente, né? Não é uma coisa que tipo, ai, será que é agora? Ai, quantos centímetros? Ah, eu tô com 10? Ah, então tá. Então, agora eu tenho que empurrar. Ah, eu tô com 9? Não, então eu não vou empurrar. Não. O seu corpo sabe a hora exata que você precisa empurrar. Pode ser que você tenha vontade de fazer cocô antes de estar completa, mas aí é uma vontade um pouco diferente. Geralmente é quando o bebê está pressionando a parte do intestino, às vezes ele está se movimentando, está terminando de fazer o giro, pode acontecer. Mas não é uma vontade incontrolável. Você tem uma vontadezinha, né? É que nem quando você vai em algum lugar fora e você sente uma vontade de fazer cocô, mas você não quer fazer, você quer esperar chegar em casa. Então você consegue controlar. Então, ainda não é os 10 centímetros, ainda não é você ainda não está completa, né? Mas a partir do momento que for incontrolável essa vontade, você está completa, né? Você está realmente na fase do expulsivo. Nessa fase, geralmente as contrações ela tem um intervalo maior, então por isso que a transição é o ápice, né? Então, no expulsivo, ela tende a diminuir essa contração, tem um intervalo menor, né? E as contrações, a maioria das mulheres, né? Eu me incluo nessas, tem a impressão de que nessa fase as contrações não são mais tão doloridas, elas dão uma diminuída na intensidade, essa é a impressão que temos, né? A maioria das mulheres. Bom, a fase do expulsivo, né, ela pode demorar até 4 horas se a mamãe e o bebê estiverem bem, tá? Dica, né, que vou dar lá na frente também, mas para você já de antecedência, né? Fazer força somente na hora certa, né? Só na hora que o seu corpo pedir. Todo o processo de trabalho de parto, você tem que escutar o seu corpo, o que o seu corpo pede, os seus instintos, você tem que escutar eles para facilitar o seu processo, tá? E no expulsivo não é diferente. Então, se o médico está falando, faz força, força comprida, força aqui, força ali, né? Não dê ouvidos, faça força na hora que você sentir vontade,
tá? Porque na hora que você faz força fora da contração, você aumenta os riscos de você ter uma laceração do períneo. O que que é a laceração? Rasgar a parede da vagina, tá? Então, ou a parte externa da vagina, né? Então, você, para evitar isso, uma das coisas que pode ser, vamos dizer assim, seguido, para evitar, é fazer força somente quando o seu corpo pedir. Então, fazer força somente quando você tiver vontade, tá? E, e para o bebê nascer, ele precisa passar pela sua vagina na parte externa, né? Ali na parte mais perto da extremidade, vamos dizer assim. E quando o bebê está passando a cabeça ali, que talvez vocês também tenham curiosidade, talvez até um pouco de medo, você pode sim sentir uma ardência na hora, né, do bebê na hora que o bebê estiver coroando. E assim, ó, você pode às vezes ter essa sensação e querer parar de empurrar, porque você sente que, por exemplo, você tem talvez a impressão que vai rasgar, mas não rasga, tá? Não é só por causa desse motivo. Então, ou seja, você vai sentir a sensação, né, de que tá ali ardendo muito, esticando, estirando muito, né, a sua pele, né? Mas não necessariamente você vai ter uma laceração, tá? Então, você não precisa parar de empurrar, né? Entenda que isso ali não é um limite. Na verdade, você tem que atravessar esse limite. Então, a partir do momento que você sentiu a ardência, você pensa, é agora, é agora, é agora que eu tenho que dar tudo de mim. Porque naquele momento que você atravessar a linha, essa linha da ardência, que é breve, tá? Então, assim, a partir do momento que o bebê passou a cabeça, você já não vai mais sentir aquela ardência. Então, dê tudo de si nesse momento. Eu sei que vai exigir muito do seu controle emocional, mas entenda que realmente é uma linha, né? É uma linha de chegada, tá? Então, você veio, você está fazendo uma corrida, lá, 400 metros, e você chegou ali, você está ali, ó, na linha de chegada, e você para de correr. Você não vai conseguir atravessar a linha se você parar de correr. Mesmo que você já esteja dolorido, cansado, né? Você correu a maratona, vamos dizer uma maratona, né? Correu a maratona toda, já está quase se arrastando no chão, mas você vai fazer o quê? Poxa, você passou isso tudo, você precisa atravessar aquilo para ser vitorioso, vamos dizer assim, né? Na maratona. Então, você vai sim dar tudo de si nesse momento, para que então finalmente o seu bebê possa nascer. Certo? Então, assim, ó, o bebê vai sair de uma vez? Não, o bebê não vai sair de uma vez. Às vezes o bebê nasce a cabeça, aí na próxima contração, empurra mais um pouquinho, pode ainda demorar ali uns minutos para o seu bebê nascer completamente, tá? Precisa que o obstetra puxe o seu bebê? Não, geralmente não precisa, a não ser que o bebê esteja precisando nascer rápido, né? Então, daí, talvez o obstetra precise, ou a enfermeira, né, precise auxiliar ali na saída do bebê. Precisa de episiotomia? Não, não precisa de episiotomia. A episiotomia, inclusive, pode causar uma laceração maior ainda. Então, o bebê não precisa. Gente, a episiotomia é feita na parte externa da vagina. Eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar naquele módulo. Então, o bebê, ele não tem que passar só na parte externa da vagina, ele tem que passar na parede toda. Vocês viram na figura do útero, né? Então, não adianta fazer um corte lá embaixo, tá? O bebê precisa atravessar tudo. E se ele já atravessou tudo, que aquilo ali não vai ser um impedimento, tá?
Então, e é possível sim que o bebê nasça sem ter laceração nenhuma, certo? Mas a gente vai conversar sobre isso na próxima, na nossa aula sobre as intervenções, tá bom? E para finalizar, então, as fases do parto, nós temos uma fase que é a dequitação da placenta, ou seja, o bebê nasceu, tá tudo bem, você vai ficar ali fazendo a sua hora dourada, né? Seu momento com o seu bebê, pegar no colo, se possível, né? Se você não quiser também, tá tudo bem, tá? Você não precisa querer ficar com ele, de repente você está muito cansada, então o seu companheiro pode, né? O seu acompanhante pode fazer isso por você nesse momento. Mas você estando ali com o bebê, você pode sim, então, você vai esperar a dequitação da placenta, que é o quê? É a placenta se soltar do fundo do útero e sair, né? Então, após o nascimento do bebê, ainda é necessário aguardar o momento da dequitação da placenta, que é o nascimento da placenta. Na maioria dos casos, ela se solta sozinha após alguns minutos ou até 1 hora. Então, é considerado normal. No entanto, algumas instituições hospitalares têm como protocolo fazer uma tração da placenta. E eles não aguardam, né, esperar a placenta se soltar naturalmente. Às vezes eles até aguardam, mas por alguns minutos só, né? E se não, daí eles fazem a tração depois, tá? Na hora de sair a placenta, na hora que ela está se soltando, pode sentir um pouco de cólica, menos intensa do que o trabalho de parto, mas você vai perceber. E o nascimento da placenta, então, a gente praticamente não sente ela descendo, ela é bem mole. A gente vai conversar mais um pouquinho depois sobre a placenta no próximo vídeo, para vocês saberem os benefícios que ela tem e a importância, né, da placenta para o parto, né, o gerar, né, pela gestação toda. E sobre a tração, é importante dizer que você pode colocar no seu plano de parto, que você não quer a tração da placenta, tá? Então, isso é um item que você pode colocar. Por que não fazer a tração? Porque a tração é como se você estivesse puxando a etiqueta, né? Vamos dizer que você utilize uma etiqueta que com o calor você consegue fazer ela desgrudar. Aí o calor fica ali, né, atuando até a etiqueta sair, ela se desgrudar. A tração é como se eu fosse lá com a mão e puxasse a etiqueta. Mas nessa coisa de puxar a etiqueta, às vezes fica um pouquinho grudada da etiqueta, não fica? Então, pode acontecer com a placenta, tá? Pode ser que quando o profissional faça a tração da placenta, que é basicamente puxar ela, fique uma partezinha grudada no útero. E isso pode ser um problema, tá? Então, pode acontecer aí uma hemorragia, caso fique algum resquício da placenta. Eles tomam cuidado? Sim, eles tomam, com certeza. Né? Eles não querem isso, eles não querem que a gestante tenha essa intercorrência. Mas pode acontecer, né? Então, às vezes o profissional está com pressa, ou às vezes não tem muita experiência. N motivos. Às vezes a sua placenta tem uma aderência maior. Então, assim, tem a placenta creta, né? Então, tem várias doenças da placenta. E pode ser que a sua placenta não solte com facilidade. E aí, se puxar, ela pode sim ficar algum resquício. Né? Então, é importante. O ideal é deixar ela soltar-se sozinha, porque daí a gente tem certeza de que se soltou todas as partes, certo? Então, para a próxima a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a placenta.